Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje estamos chegando ao final de mais um trimestre desta lição, Os Valores do Reino de Deus. Chegamos à 13ª lição e o tema é a verdadeira identidade do cristão. O tema identidade é um tema bastante debatido atualmente, dado as novas concepções que criaram de identidade. Nós sabemos que existe uma identidade biológica, que é aquela que o sujeito já nasce com ela, a partir da formação que se dá através do pai e da mãe. Essa unidade gera uma outra pessoa e aí você já nasce com uma identidade genética, né, biológica, definida. Temos a identidade simbólica, que é aquela que recebemos quando somos registrados, que é um nome que passaremos a ficar conhecidos a partir dele, depois que fomos registrados com aquele nome. Eu sou Egivanildo Tavares da Silva, essa é a minha identidade simbólica, né? E através do registro do nascimento recebemos essa identidade. E o primeiro registro está lá na certidão de nascimento. Depois, com o mesmo nome, vai só ampliando essa identidade, tornando ela mais pública. A identidade que recebemos, que é a RG. Existe aquela identidade que vai sendo construída a partir da questão cultural onde estamos inseridos e vivemos. Isso é moldado pelo gosto das cores, das roupas, da comida, de sorte que você pode identificar alguém a partir de ver uma veste. Isso me lembra fulano. Você vai comer algo e se lembra fulano, ele gosta tanto disso. Quer dizer, identifica. A palavra identidade vem do latim idem, quer dizer igual. Aquilo que é igual à pessoa, que é igual a si mesmo, né? É aquilo que identifica. E aí a palavra identidade é aquilo que passa a determinar o que é uma pessoa ou sujeito. Então, você tem a biológica, que é a imutável, né? Você nasce com uma identidade genética que define também o gênero da pessoa, se é masculino, se é feminino. Alguns tentam construir opções em relação a essa identidade, seguindo novos pensamentos liberais e progressistas, porém, biologicamente nós só temos uma identidade, nós cremos assim. Ainda que alguém tente mudar, vai mudar apenas a título de papel, a título de estrutura física, na forma, mas não consegue fugir daquilo que de fato foi determinado desde o nascimento por Deus. Então, uma identidade biológica, uma identidade simbólica, uma identidade cultural, que é aquilo que vamos absorvendo a cada dia. Essa outra identidade é uma identidade relativa. A biológica ela é determinante, logo ela é absoluta, né? E vem a identidade profissional, quando você se identifica com uma profissão e passa a exercê-la, e as pessoas já associam a pessoa àquela profissão e a profissão à pessoa, e entre outras dessas demais identidades que serão construídas através do tempo. Mas a verdadeira identidade do cristão, que aqui diz respeito a uma identidade ligada ao cristianismo. Cada religião tem a sua identidade e cada adepto de uma religião tem a sua identidade. Mas o que de fato determina a identidade cristã, a verdadeira identidade do cristão? Nós começamos estudando na primeira lição o tema, o Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus. O Sermão do Monte, que foi ministrado por Jesus, começa no capítulo 5 de Mateus e finaliza no capítulo 7. Este sermão, de fato, é a construção da identidade de um membro do reino de Deus, de um seguidor de Cristo.
Pois o capítulo 5 ele já começa mostrando algo provocante aqui, quando ele diz, Mateus capítulo 5, versículos 1, 2 e 3, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, o que ele vai ensinar aqui é a formação da identidade dos seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava. Ensinava a quem? Aos seus discípulos, dizendo: É certo que a multidão que estava ao redor estava recebendo da mensagem de Jesus quando ele ensinava aos discípulos o que era ser um discípulo, e as pessoas estavam ouvindo e entendendo e aprendendo ao mesmo tempo que para ser um discípulo daquele mestre, um seguidor daquele que estava mais próximo no monte, este era o padrão, este era o modelo, era o que se requeria. Era preciso se identificar com este ensino, era preciso se amoldar a este ensino. Logo, Jesus estava mostrando quais seriam os caminhos da identidade do cristão, da identidade de um discípulo, da identidade de um servo do reino. Aí ele diz assim: abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito. Primeiro passo é o desprendimento total para servir a Cristo. Pobres de espírito. Ele não está falando de pobreza física, material. É alguém que é totalmente dependente, é o pitokos em grego, que não tem nada a oferecer, mas só a receber. Então, é se colocar totalmente nas mãos do Mestre. Segundo, bem-aventurados os que choram, é dizer, é aqueles que passarão por momentos de dores, mas que já têm um consolo por certo dentro do ensino de Jesus. Terceiro, bem-aventurados mansos, não são os briguentos que serão os membros do reino, os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que não aceita a injustiça, seja ela social, seja espiritual, seja em qualquer área. Ele tem fome e sede de justiça, mas ele não faz isso com suas mãos. Ele clama por quem de fato pode estabelecer. Bem-aventurados misericordiosos, quer dizer, a identidade é daquele que tem misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer dizer, eles têm um coração puro diante de Deus, não tem espaço para outro a não ser o próprio Deus. Esse limpos de coração quer dizer que não há maldade, que não há idolatria também, só há espaço para Deus. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que promovem a paz, que pacificam os conflitos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, quer dizer, sofrer por causa da justiça é uma das características da identidade do cristão. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal por minha causa, desse Jesus. Quer dizer, que está ligado ao Mestre, é pela causa dele que está sofrendo, então faz parte da formação identitária do cristão. E nessas bem-aventuranças ele termina dizendo: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer dizer, os profetas anteciparam esse ministério. E esse é o padrão. Aí Jesus vai mostrar por que são bem-aventurados, porque o cristão é o sal da terra e a luz do mundo. Versículos 13 e 14 do capítulo 5. E as obras deles têm um propósito: glorificar a Deus. Versículo 16 de Mateus capítulo 5. E que todo o trabalho dele é para exceder a justiça dos escribas e fariseus. É uma justiça derivada do próprio Cristo, então essa justiça excede a justiça da religião dos homens. Capítulo 5, versículo 20. Ele não procura a vingança, ele não mata, ele não maltrata o seu próximo.
Ele entende que o adultério começa no coração e não na prática. Ao atentar para uma mulher e cobiçar, essa nova identidade é implantada aqui. Ele não busca modificar os padrões de Deus. Ele não jura pelos céus, pela terra, por Jerusalém, porque tudo Deus está, então ele se compromete com os padrões divinos. Ele não faz esmola para tocar trombeta, o cristão. Ele não jejua para chamar a atenção dos outros. Ele não ora para ser reconhecido. Ele faz tudo para a glória de Deus, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Essa é a proposta dos filhos do reino. A sua busca não é pelos seus interesses pessoais, as necessidades vitais que há no ser humano. Deus conhece todas e todas elas podem ser supridas pelo próprio Deus. Então, ele não trabalha com essa busca pessoal. Ele não trabalha com esse interesse pessoal. A sua busca é sempre pelo reino de Deus. Ele vai estar sempre fazendo aquilo que Deus quer que ele faça. Estou me recuperando de uma virose terrível aí. Você nos tolera por isso, mas que você compreenda qual é a verdadeira identidade do cristão. E Jesus vai prolongando com o seu ensino aqui e vai caminhando para mostrar que ele não vive inquieto, se entrega às inquietações da vida, ele confia no Senhor e ele basta cada dia seu mal. E ele não julga, porque da maneira que ele julgar, ele será julgado. Veja a formação da identidade do discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo, ele não pega as coisas santas e dá aos cães, ele não oferece pérolas a porcos. Ele sabe discernir o que é dar um pão a um filho ou uma pedra, dar um peixe ou uma serpente, né? Então, ele sabe dar coisas boas, da mesma forma ele receberá da parte de Deus coisas boas. Ele sabe pedir porque Deus lhe dá, ele sabe bater porque a porta se abre, ele busca porque ele encontra. Esse é o discípulo de Jesus, e da maneira que ele quer ser tratado, ele trata os outros. Eu estou citando Mateus 7,12. Essa é a grande busca. Mas ele também é precavido, ele acautela-se dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. E como identificar os falsos profetas? Pelo ensino, pelos milagres ou pela sua vida? E aqui está a verdadeira identidade do cristão. O objetivo desta lição será explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Cristo. Essa é a grande proposta, explicar como se dá essa condenação desses falsos seguidores de Jesus. Segundo, nós vamos ver aqui, parece-me que eu separei ali e não distingui, olha só. Explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Segundo, conscientizar sobre em quem estamos alicerçados. Em quem ou em que. Precisamos destacar também ter o em quem e em que. E terceiro, compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade, ou os ensinos de Jesus se constituem na nossa verdadeira identidade. Texto áureo diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Jesus trata desse tema em um contexto que
nós vamos observando aqui que o contexto desse tema de Jesus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando ele diz aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, é aquele que de fato vivia aquilo que ensinava, que seria aquilo que havia aprendido. Pois ele vai dizer que os falsos profetas, eles estão vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Quando ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eles têm o poder de fazer, eles têm a fé de realizar. E eles têm essa habilidade toda, corresponder a um ponto muito interessante que nem muitos cristãos têm tamanha fé de estar expulsando demônios. Embora tenha recebido de Cristo essa autoridade, mas muitas vezes o medo domina o coração e impede que realizem tamanhos sinais. Profetizamos em teu nome, expulsamos demônio e não fizemos maravilhas. E se fôssemos olhar, são características principalmente defendidas pela visão continuista, pela visão pentecostal. O ato de profetizar, o ato de expelir demônios, de operar maravilhas, a continuidade dos dons. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, eles não tinham uma identidade cristã verdadeira, não tinham uma identidade cristã pura. Eles estavam presos à iniquidade. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Ele entende a doutrina que Jesus é o Senhor, ele entende a doutrina da Trindade, ele entende a doutrina da inerrância das Escrituras, ele sabe fazer belos sermões, ele tem autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, sabe operar maravilhas, mas no seu mundo privado, ele é um praticante da iniquidade. Ele está fora dos parâmetros da lei de Deus, está fora dos princípios dos ensinos do Senhor. Então ele lhes dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais, não é que praticaram, é que praticais a iniquidade. Veja que Jesus fala de um dia escatológico, muitos me dirão naquele dia, que é o dia do Senhor, 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 não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos. E aí o que eles fizeram foi no passado, expulsamos, fizemos maravilhas, mas lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui Jesus abre para um ensino, uma porta. Ele já vinha ensinando, colocando em antítese lobos e ovelhas, frutos bons e frutos maus, porta larga e porta estreita, caminho largo, caminho estreito. Agora ele vai estabelecer dois fundamentos: o prudente e o insensato, o fundamento sobre a rocha e o fundamento sobre a areia. E é isso que nós vamos seguir nesta lição. A verdade prática nos diz: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. O seguir a Cristo é algo sério, seríssimo, né? O seguir a Cristo é uma responsabilidade imensa. Então, ninguém deve confundir as coisas, pois o chamado de Cristo é um chamado sério, o reino de Deus é coisa séria, o servir a Ele é coisa séria. É por isso que há uma chamada à responsabilidade aqui. Então, chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva,
Nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo, como sal da terra e luz do mundo. Nesta lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisso consiste a verdadeira identidade do discípulo de Jesus. Que ele ouviu, ele compreendeu e ele praticou o que Jesus ensinou. É isso que entra em pauta. A condenação dos falsos seguidores de Jesus. Tem muita gente na multidão, mas nem todos seguem a Jesus. Havia pessoas que seguiam pelo pão, pelos milagres que Jesus fazia. Mas ele deseja de nós, espera de nós que o sigamos e o sirvamos pelo que ele é, não pelo que ele faz por nós. Então a lição começa: uma fé só de palavras? Em Mateus 7, versículo 1, o texto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Veja como Jesus, ele 7:21, né? 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí vem uma conjunção adversativa, mas, que é o oposto. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz. Não é o que declara, é o que realiza. Veja só. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Eis o nosso grande desafio para todos nós. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. Embora Paulo esteja falando da conversão dos coríntios, que ele, quando foi para os coríntios, ele não foi com sabedoria humana para convencê-los, persuadi-los, mas em virtude e poder do Espírito Santo. Ou seja, Paulo pregou e quem operou de forma eficaz em Corinto foi o Espírito Santo. Virtude lá é o sentido do poder de Deus operando na igreja e não Paulo operando. É isso que ele está mostrando. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. 1 de João 3:18. O cristianismo ele é feito de um aspecto prático, porque o cristianismo não é uma religião como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, que as pessoas migram, aprendem seus rituais, suas práticas. Não, o cristianismo é viver a vida de Cristo. O cristianismo é seguir os passos de Cristo. E, ao mesmo tempo, é seguir a Cristo e ter Cristo ao seu lado, ter Cristo nele, operando, lhe dando força e graça para realizar a sua vontade. Essa é a grandeza do cristianismo. A gente não vê o cristianismo como Cristo, o fundador do cristianismo, mas Cristo, o fundamento do cristianismo. É assim que vemos o cristianismo, bem diferente de qualquer outra religião. O cristianismo ele vai além, e nós estamos sempre vendo nessa perspectiva desse além do cristianismo, de qualquer religião, porque Cristo, como seu fundamento, ele está conosco, ele está com a igreja, ele está operando, ele está conduzindo a igreja. Os milagres não transformam. A fé não pode ser só de palavra, e também os milagres, ela não transforma a vida de uma pessoa. Ela transforma a vida da pessoa que recebe o milagre. Não da pessoa pelo meio
que foi o instrumento pelo qual Deus realiza o milagre. Na realidade, alguém pode ter a fé e estar enfermo, doente, condenado por uma enfermidade, e ele orar e o Senhor curar outras pessoas e ele mesmo não está recebendo aquela cura. É possível que isso aconteça. Parece até paradoxal, contraditório, mas não é. E o que acontece é que esses milagres, eles beneficiam quem recebe, não quem está realizando em nome do Senhor. Então, os milagres não transformam o caráter, principalmente o caráter de ser verdadeiro. Não há mudanças nesse caráter da pessoa pelo fato dele realizar milagres, de operar maravilhas, de forma alguma. As pessoas não podem se enganar com isso, como se o milagre realizado ele garantisse que havia uma mudança, ou ele realiza o milagre em nome do Senhor e ele ser moldado por conta desse milagre. Não existe isso. É necessário compreender isso. O versículo 23 do capítulo 7 que diz: não, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então fica claro que não existe. A Bíblia ela rechaça a falsa piedade. Jesus deixa claro que a pregação, os milagres e as maravilhas realizadas não são prova cabaz de um verdadeiro discípulo de Cristo. Não, isso ali é a prova que ele é um seguidor de Cristo. Não, os sinais não provam isso. E Jesus disse: nisto vocês serão conhecidos, sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. E amar é um ato de praticar o ensino de Jesus. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Existem igrejas midiáticas que apelam para as pessoas estarem na sua comunidade por conta dos milagres que são realizados por lá. Então, essa ênfase exacerbada nos milagres como meio, e as pessoas hoje estão doentes, enfermas, precisando de milagre. Estou precisando de um milagre nessa hora de saúde aqui, né? E é natural que essas questões simples a gente tenha recursos que Deus já nos deu para buscar por meio da medicina, buscar por meio da medicação. Isso representa a bondade de Deus, a graça de Deus para conosco. Toda vez que eu gripar, tiver dor de cabeça, tem que acontecer um milagre? Não. Então, as igrejas montam em cima da ingenuidade e a simplicidade das pessoas, em cima dos milagres. Fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Desde o início do Sermão da Montanha, que o chamado é para agradar a Deus, glorificar a Deus, se submeter a Deus, realizar a vontade de Deus. E Jesus mostra no início que é a vontade do Pai, a vontade do Pai. Nisto meu Pai é glorificado, nisto. E o meu Pai, mas agora ele disse assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor. Então ele é o Senhor. Ele deixa claro que é seguir a ele, é servir a ele. Por minha causa serão perseguidos e injuriados. Do grego telema, que é a palavra vontade, ela significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade é o nosso grande modelo. Fazer a vontade do Pai e obedecer com determinação aos seus preceitos, a sua palavra, é obedecer a Jesus, que é o nosso grande modelo. E fazer a vontade de Deus. Jesus faz a vontade do Pai e ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como eu fiz, vocês devem fazer. Eu faço sempre o que agrada ao Pai. Por isso ele está sempre comigo. Então, Jesus é o nosso modelo de fazer. E o livro dos Salmos diz assim:
143:10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Então precisamos orar para Deus nos ensinar a fazer a sua vontade. Somos frágeis, pecadores e precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Em quem estamos alicerçados ou em que estamos alicerçados? É interessante notar essa diferença porque no contexto que Jesus fala, ele não está falando de estar alicerçado na sua pessoa, mas no seu ensino. O contexto aqui diz respeito à doutrina de Jesus. A doutrina é aquele ensino que ele está fazendo. É bem verdade que a Bíblia tratará Jesus como a palavra de Deus, em João capítulo 1, versículos 1 e 2, e também no livro do Apocalipse, capítulo 19. Então, a palavra ali aparece de forma personificada e deve ser entendida dentro do seu contexto. E aqui se trata da doutrina de Jesus, tudo que ele vem ensinando até agora no Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, os pobres, os mansos, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos, aqueles que são sal da terra, luz do mundo, aqueles que amam, aqueles que não lhe amam, aqueles que amam os inimigos, que aprendem da perfeição do Pai Celestial, aqueles que dão oferta sem esperar nada em troca, que jejuam sem fazer publicidade de si mesmo, que ora para que o Pai em secreto lhe veja, aquele que sabe que o adultério começa no coração. Ele ensinou tudo isso. Aqueles que entram pelo caminho estreito, aqueles que passam pela porta apertada, tudo isso que Jesus ensinou agora, ele monta nesse padrão e apresenta toda essa doutrina como fundamento se for praticado. E é prudente aquele que ouvir essas palavras e colocá-las em práticas. Então, edificando a vida sobre os ensinos de Jesus. Sobre os ensinos de Jesus. Esse é o contexto do Sermão da Montanha. Então, o alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Ele diz assim, Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesse contexto aqui, Jesus está falando literalmente do seu ensino, aqueles que escutam as minhas palavras. Embora saibamos e entendamos que Cristo é a palavra em outro contexto, não vem ao caso aqui. Aqui está tratando da sua doutrina, que precisamos compreender que a sua doutrina, como ele deixa claro aqui para nós, é a base de tudo, a sua doutrina. E é nesse contexto que vamos interpretar aqui o texto. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. E mais embaixo vai dizer que todos ficaram admirados da sua doutrina. É a doutrina de Jesus que está em pauta aqui. Suas palavras são eternas, espírito e vida, João 6:36, 68. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão minhas palavras. Então, Jesus deixa claro que são suas palavras, são seus ensinos. É a sua doutrina. No grego, a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, que é o caso. O genitivo é o caso da posse, como é chamado, o caso da posse. Cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa doutrina, para ser um seguidor dele, tem que ouvir essa mensagem.
Essa palavra é poderosa, é o Logos, conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus. Nós vamos entender que Jesus é a palavra de Deus que cria o mundo, que faz todas as coisas. Então, ele é a palavra personificada, ele está em Deus, porque ele é a palavra de Deus. E agora, ele nos dá a sua doutrina, né? Então, nesse contexto, ouvir essa doutrina é ser prudente, e praticá-las é ser prudente. Então, aqui está alicerçado no ensino de Cristo. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade diz. Ele é o alicerce da nossa edificação espiritual, porque Deus, se Deus não edificar em casa, em vão vigia os sentinelas. Aí, construção deve ser aplicada, a metáfora da construção, a metáfora da casa, ela deve ser aplicada em cada contexto. Por exemplo, o Salmo 127, ele está mostrando que se Deus não construir tudo que o homem fizer, ele não depender de Deus, ele está gastando o seu tempo. Por quê? Se o Senhor não estabelecer as bases da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, em vão está construindo o homem. Se o Senhor não for o guardião da nossa cidade, em vão está vigiando os guardas. Então é preciso confiar em Deus, é preciso depender de Deus, é preciso buscar a Deus. Então, essa é a proposta do Salmo. O apóstolo Paulo vai usar a metáfora da construção em outro contexto, né? Como fundamento, em outro contexto. E nós precisamos sempre enxergar cada texto no seu contexto, porque aí eu vou trazer tudo para esse lugar aqui do final do Sermão da Montanha, e vou passar para frente um ensino que as pessoas vão pensar que Jesus disse para construir a casa sobre a rocha, e ele é a rocha. A Bíblia vai dizer que Jesus é a rocha em diversos locais. Está profetizado, está ensinado, profetizado em Isaías, está ensinado isso pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, por Paulo em Coríntios capítulo 3, ninguém pode lançar outro fundamento, qual é Cristo, a pedra. E todo esse contexto diz que Jesus é a rocha, mas nesse contexto do sermão aqui, é a sua doutrina que ele está colocando em pauta para aquele que ouve e pratica. Para não misturar todos os textos e querer que todos os textos digam a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu não sei se você está me compreendendo aqui nesse contexto, é que precisamos identificar o contexto para saber o que está querendo expressar aquilo. Eu tenho em Mateus capítulo 3 a palavra semente, que na primeira parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Vamos ter semente na parábola do joio e do trigo, que veio e semeou. A semente são os filhos do reino e os filhos do maligno. E vamos ter semente como sendo o reino crescendo como um todo. Mais embaixo, cada parábola ela vai oferecendo um significado, para não pensar que sempre tiver semente, semente é a palavra de Deus, nem sempre. É como se tiver fermento, será sempre no sentido negativo. E a Bíblia trata de lugares que fermento aparece no sentido positivo. E tem sempre o mesmo significado. O fermento pode significar a doutrina dos fariseus, como pode exemplar o mau caráter dos escribas e fariseus. Então, em contextos diferentes. Então, cada texto no seu contexto. A importância do bom alicerce. Então, Jesus narra duas parábolas. Quer dizer, uma parábola da construção, em que ele diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei. Então, é no sentido de comparação ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é o que escuta as minhas palavras e as pratica. E essas palavras são a doutrina de Jesus.
e se for ouvida essa doutrina e praticada, desculpa aí mais uma vez, é, é um homem que está construindo sobre a rocha, que é sobre a doutrina de Jesus. Mateus 7,28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então, diz respeito à doutrina aqui. A rocha aqui que o homem constrói é a doutrina de Jesus, é um ensino de Jesus. Certo? Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Lucas diz que o homem cavou, encontrou a rocha e construiu em cima. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. É bem provável que Jesus esteja se referindo aqui às casas que eram construídas próximo do Rio Jordão, que quando transbordava, chegava o verão, que derretia o gelo lá, e enchia o mar da Galileia, vindo desde o Monte Hermon, e deságua no Rio Jordão, que ele vai descendo de 200 metros para 400 metros, é uma descida íngreme, e a palavra Jordão em Jordã é aquele que desce em hebraico. Então havia um transbordamento nas margens e transbordava o rio, e as casas eram atingidas, né? E quando chovia, essa casa estava comprometida, soprava ventos fortes que vinham do leste, da região da Arábia. Tudo isso é narrado, talvez é motivo de Jesus trazer para o seu ensino ali naquele momento. E aí Jesus contrasta isso, mostrando que aquele que constrói num alicerce sobre a rocha, ele está mais seguro, ele procura a região mais acima do Vale Jordânico para construir a sua casa sobre a rocha. Aqueles que constroem na areia, na região plana, na planície, eles estão correndo perigo. É preciso fazer um investimento mais elevado. O Antigo Testamento fala muito dos edomitas que se gloriavam porque eles tinham a sua cidade sobre as rochas. Estavam no Planalto Oriental, ao leste do Mar Morto, e lhe dava então uma situação privilegiada. E ele disse, assim como a águia constrói o seu ninho sobre as montanhas, sobre as rochas, você está construído e está se gloriando disso. E Deus cobra isso. O povo estava se gloriando porque estava se sentindo o povo invencível. E Jesus traz aqui esse ensino dos dois alicerces para o homem prudente. E ele usa a palavra Petra no grego e Âminos. A palavra Petra, que significa penhasco, cordilheira, pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra, traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. Enquanto que constrói sobre a areia é Âminos, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Então, a importância de um bom alicerce. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, estavam dividindo a igreja, estava dividindo, dizendo eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam assim, eu sou de Cefas, outros sou de Cristo. Paulo disse, olha, eu não fui aí colocando fundamentos na minha pessoa, não coloquei fundamentos em Apolo de forma alguma. Cada um veja como edifica. Eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento que é Cristo Jesus. Paulo deixa claro que o seu fundamento é Cristo. Então lá o fundamento é Cristo porque a igreja está alicerçada em Cristo. Como Jesus está ensinando esse sermão aos discípulos, os que de fato já são a igreja, os que de fato já são os seus seguidores, então ele está ensinando agora como viver uma vida prudente,
fundamentando na rocha, que é ele mesmo. Agora, quando se trata de fundamentar a igreja, de evangelizar, então Cristo é o fundamento. E quando você já é a igreja, então o seu fundamento é a doutrina de Cristo. Esse é o sentido mais claro aqui. Então, a relevância de praticar, escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus, ao que ouve e pratica. O Senhor Jesus chamou de construtor prudente, no grego ferômenos, que aparece como adjetivo que quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamenta a sua vida nos efêmeros postulados humanos, que são relativistas, né? Mas na grande rocha eterna. A pessoa prudente, ele coloca os seus fundamentos no ensino de Jesus. Na interpretação do autor da lição, ele coloca aqui como essa rocha sendo o próprio Cristo. Mas Cristo é a rocha quando está fundamentando a igreja. Ele é o fundamento da igreja. Agora, quando ele fala àqueles que já são a igreja, os seus discípulos, esse fundamento é o seu ensino, a sua doutrina. É só essa a pequena distinção que eu espero que você tenha compreendido aí o que estamos tentando propor nessa interpretação, buscando aplicá-la ao seu contexto, conforme qualquer comentário ou Bíblia de Estudo que você pegar, verá que essa é a proposta do Sermão da Montanha na interpretação dessas duas construções. É a doutrina de Cristo e não a pessoa de Cristo, porque ele fala àqueles que já lhe pertencem, ele fala àqueles que já são seus discípulos, aqueles que são a igreja. Jesus é a nossa verdadeira identidade. Aqui nós vemos que Jesus, nosso maior pregador, a autoridade do ensino de Cristo, e Jesus como a nossa identidade, ou o seu ensino como padrão da nossa identidade. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Jesus tem sido visto por ângulos diferentes, por religiosos, não religiosos, filósofos, pensadores, cientistas. E o Sermão do Monte ele atrai porque Jesus não dá privilégios a ninguém, privilegiando como se existisse o homem bom. O bom é Deus e o chamado é a seguir e obedecer. Então o Sermão do Monte ele cabe em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Dizer, um sermão completo, né? O Sermão do Monte é uma mensagem completa em qualquer lugar. Essa é a grande vantagem do Sermão do Monte. E nós vemos que Jesus deixa isso claro. Então tem muita gente querendo o reconhecimento de Jesus, querendo o que ele ensina, mas não quer obedecer, né? Quando lhe é pertinente, isso chama atenção. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-la de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o seu Jesus como pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no reino de Deus. O próprio Sermão do Monte já deixa claro essa necessidade de novo nascimento, essa necessidade de mudança de vida, essa necessidade de viver de acordo com os padrões de Deus. O próprio sermão ele deixa isso claro o tempo todo, ele não deixa nada equivocado, enganoso, não. O sermão ele é muito completo
nesse sentido. E a autoridade do ensino de Cristo, quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava lá, admirados com a sua autoridade e o seu ensino, a sua doutrina. E Jesus, como a nossa identidade, ele é o nosso referencial a ser seguido. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a ele. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus. Agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo. Priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera, assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus. E ele vai moldando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a nossa identidade, essa tem sido a nossa busca, esse tem sido o nosso empenho. Aquele que nos salvou, aquele que nos chamou, é aquele que nos convoca para essa responsabilidade. É aquele que nos chama para essa responsabilidade, para essa mudança. Você está pronto a seguir o Mestre, a fazer a sua vontade, a cumprir aquilo que ele determinou para nós? A nossa conclusão é: o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Essa é a grande proposta do sermão, segundo John Stott: glorificar a Deus. Desde o início, Jesus disse isso em Mateus 5,16, e nós finalizamos com essa proposta, sendo gratos a Deus por esta lição, sendo gratos a Deus por cada aluno, por cada professor. Muito obrigado por sua paciência, por sua persistência, e até o próximo trimestre, se Deus quiser, vamos estudar a lição Os Ataques contra a Igreja de Cristo, uma lição apologética. Certamente vamos crescer muito. Então, até breve, que Deus abençoe e abençoe seu ministério, seu ensino, e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.